Nós temos um conceito tradicional e popular sobre uma pessoa perdida. O que é um perdido para a igreja evangélica, de uma forma geral? O perdido para a igreja evangélica é alguém que está envolvido com homossexualismo, que está usando drogas, que bate na mulher, mulher que bate em homem, uma criança que cheira cola, uma menina que é garota de programa, um estelionatário, um policial corrupto, políticos envolvidos com crime organizado. A igreja evangélica, de uma forma geral, tem uma ideia do perdido. Essa ideia parece que é tão popular que está no inconsciente coletivo da massa evangélica brasileira. Então, nós temos muita dificuldade de olhar para um garoto que está se formando em medicina, com louvores, olhar para esse menino e dizer, esse garoto está perdido. É muito complicado para nós olhar para aquela modelo Gisele, uma feinha, e falar, essa menina está perdida. Não é complicado você olhar para atletas renomados, milionários, e dizer, ele está perdido? Olhar para o Luciano Huck, que é de família judaica, inclusive, e dizer, ele está perdido? É complicado para a gente. Como é complicado para algumas mães, quando a filha chega em casa com aquele cara boa pinta, com um carrão, sabe, bem empregado, contra-cheque do cara líquido dá R$17.736. A menina chega em casa com esse rapaz e fala assim, mamãe, o que você acha do Serginho? Se há algum Serginho aqui, não usou o cara depois do culto, não. O que você acha do Serginho? A mamãe fala, minha filha, é maravilhoso, é o sonho de consumo. Você vai chegar na igreja, as meninas vão ficar desesperadas. Mamãe, só tem um problema, ele não é cristão. Não, minha filha, isso aí é um detalhe. Deus, eu já vi coisas lindas. Vamos falar com o pastor Aécio, vai dar tudo certo. Agora, se ela vê a filha chegando em casa, o rapaz está com uma bicicleta, aquela bicicleta com um quadro grande, e a garota está sentada ali, ela vê a filha dela sentada na bicicleta, na frente, e o cara pedalando. Na verdade, o cara nem está com a mão no guidão, a menina que está segurando. O cara está assim, ó. Garota pedalando, o cara pedalando, chega em casa e fala, mamãe, queria te apresentar aqui um rapaz, ele está sem trabalho, ele está desempregado, inclusive que ele queria conversar com o papai para ver se o papai dá uma força, se conhece alguém para indicá-lo. Ele parou de estudar, mas mamãe, ele é muito legal, é muito jóia, gosta muito de futebol, gosta muito, é um craque. A mãe, só tem um problema, mãe, ele é crente, ele não é crente. Aí a mãe fala, minha filha, Deus não está nesse negócio. Não se envolve com gente que não está na igreja. Você sabe que o diabo arma esses esquemas para a gente, para destruir a nossa vida. Eu já vou pedir oração ao pastor Aécio para Deus afastar esse rapaz da sua vida. Não se envolve com isto. Irmãos, nós temos uma ideia muito clara do que é uma pessoa perdida ou não. Porque a gente está com algum problema. O que é para nós uma pessoa perdida? Esse rapaz aqui era um jovem rico. Se ele chegasse em algumas igrejas com esse discurso, dependendo da igreja, já seria um líder. O diálogo de Jesus com esse rapaz é um dos diálogos mais importantes do Novo Testamento. Por quê? Porque a conversa de Cristo girou em torno da lei. Em nenhum momento Jesus falou sobre outro assunto senão a lei. E o que é a lei? A lei nos foi dada para quê? A lei, irmãos, para a gente
reduzir todas as possíveis explicações sofisticadas, a lei é o que Deus exige de você. Toda vez que você estiver lendo a Bíblia e aparecer um mandamento de exigência, isso é lei. O Antigo Testamento você tem leis dietéticas, dizem respeito à alimentação. Você tem leis cerimoniais e tem leis civis. As leis cerimoniais estavam ligadas aos sacrifícios que aconteciam no Antigo Testamento. Foram abolidas. Ninguém hoje precisa fazer as ofertas que eram feitas no Antigo Testamento, porque o Cordeiro de Deus já foi oferecido por nós. Nós não temos essas práticas. Elas continuam na Umbanda, continuam em outras religiões de mistério, mas segundo a Bíblia, elas cessaram, porque de uma vez por todas o Cordeiro foi oferecido. As leis dietéticas, elas também foram revistas, por quê? Porque elas tinham um objetivo temporal. Não podia comer alguns tipos de carne, ingerir alguns alimentos, para a preservação do povo que não tinha condições que nós temos hoje. E as leis civis, você tem algumas abolidas, como por exemplo, se aparecesse um feiticeiro dentre o povo de Israel, a orientação do Antigo Testamento é que ele fosse apedrejado. Se nós tentarmos apedrejar alguém hoje, por conta de uma religião contrária à que professamos, todos nós seremos enquadrados na lei do nosso país, onde isso é proibido. Mas existem países ainda no mundo que têm esta prática. Mas a lei moral, ela permanece. É por isso que nós ainda temos o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não foi abolido. Se você considerar bem a revelação de Deus, ainda que o Novo Testamento você tenha um complemento significativo, mas nós temos uma porção das Escrituras muito mais robusta no Antigo do que no Novo. E eu pergunto a vocês, qual era a Bíblia de Jesus e dos apóstolos? O Antigo Testamento. Paulo, quando escreve a Timóteo sua segunda epístola, capítulo 3, versos 16 e 17, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para correção, para educação na justiça. Preste atenção. Sobre que Escritura ele está falando? Sobre o Antigo Testamento. Ele diz a Timóteo: você foi educado para a salvação pela sua avó e pela sua mãe no Antigo Testamento. O Antigo Testamento revela sim, não revela com a riqueza, com a profundidade de alguns assuntos, porque o Novo Testamento, ele é complemento. Se você olhar bem, se você começa a ler Gênesis, você lê nessa proporção. É uma revelação que vai aumentando, se agigantando, e chega ao seu ápice na pessoa de Jesus, na sua morte e ressurreição. A conversa de Cristo com este rapaz é uma conversa de ordem moral. Jesus está falando sobre a lei porque a lei foi dada para mostrar o homem para o homem. Quando eu leio a lei, irmãos, é um espelho, eu me enxergo. Esse jovem então chega diante de Cristo e diz: o que eu tenho que fazer? Presta atenção. Perguntas erradas chegam a conclusões erradas. Ele fez uma pergunta querendo saber o que ele tinha que fazer. O que Jesus Cristo fez? Jesus deu a ele o caminho da salvação pelas obras. Você quer saber o que você tem que fazer? Eu vou dizer para você. Jesus começa. Cumpre os mandamentos. Ele falou: eu já tenho cumprido. Tá bom. Então faz mais uma coisa. Você vai vender tudo que você tem, pegar o dinheiro e dar aos pobres, tá bom? Ele vai embora. Se você olhar para todo o Novo Testamento,
Em nenhum momento Jesus manda alguém fazer alguma coisa para depois segui-lo. Como é que Jesus chamava as pessoas? Vem e segue-me. O único momento que Jesus chega para uma pessoa e fala assim, faça e depois segue-me, é aqui. A Bíblia diz que a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça. Nós não somos salvos por boas obras, nós somos salvos para boas obras. Ninguém é salvo aqui porque frequenta essa igreja. Ninguém vai ser salvo aqui porque a mãe é evangélica. Ninguém vai ser salvo aqui porque o pai é cristão. A salvação é exclusivamente pela graça. Mas antes de falar disso, eu ainda quero que vocês observem nesse texto que Jesus está apresentando aqui a lei. Alguém já disse o seguinte, pastor, esse jovem ele rejeitou o evangelho? Ele não rejeitou o evangelho, por uma razão. Ele não ouviu o evangelho. Preste atenção. Para alguém rejeitar o evangelho, ele tem que ouvir o evangelho. Se Jesus pregasse o evangelho para ele, não seria isso que Jesus iria pregar. Porque o que Jesus pregou aqui foi o seguinte, você quer ser salvo pelas obras? Porque qual foi a pergunta que ele fez a Jesus? Mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer? Jesus olhou para aquele jovem, e o olhar de Jesus nunca era apenas para a face, também era para o coração. E Jesus falou, você quer salvar-se a si mesmo? Tá bom, já que você quer salvar-se, faça isto e isto. E o texto nos diz que ele ficou muito triste e foi embora. Agora eu pergunto a vocês, por que ele ficou muito triste? O texto nos diz que ele tinha muito dinheiro. Espera aí, irmãos, não há problema nenhum na Bíblia em pessoas terem muito dinheiro. A Bíblia não prega contra o dinheiro, mas a Bíblia é contra o amor, a relação, o afeto, a paixão, o desejo desenfreado pelo que você tem. Na verdade, não é pelo que você tem, é por ser daquilo que você tem. Você é possuído pelo que tem e não possui absolutamente nada. Esse jovem, ele ouviu a pregação da lei. E qual é o objetivo da pregação da lei? Mostrar o nosso lado feio. Meu irmão, nós somos muito complicados. Eu não sei se você tem essa opinião. Nós somos muito difíceis. A minha pergunta é retórica, não levanta a mão não. Quem aqui pecou esta semana? Se eu pedisse para levantar a mão, alguns fariam assim. E ficariam de pé. Você sabe que a gente peca por comissão, fazendo algo que não deveríamos, e por omissão, deixando de fazer o que deveríamos. Jesus falou que a gente não adultera apenas quando deita-se com alguém que não temos um pacto de aliança. Você adultera quando você olha para alguém com intenção impura. Você já olhou para alguém com intenção impura? Não levanta a mão também não, querido. Eu gosto de falar porque de repente o cara na maior inocência levanta e a mulher olha para ele e fala, nós vamos conversar sobre isso quando chegar em casa. Quem é essa mulher? Que mulher tem ciúme. Elas casam com um homem bonito, educado, cheiroso e depois sofrem. Ficam aí sofrendo. A lei foi nos dada para cuidar, sim, de nós, da nossa conduta, mas a lei foi nos dada para nos revelar. Quando a Bíblia fala assim, não adulterarás, o que a Bíblia está dizendo? Vocês são adúlteros. Vocês têm na natureza de vocês o desejo de adulterar. Não cobice. Por que a Bíblia está dizendo isso? Porque eu tenho na minha natureza esse desejo. A lei, ela quer dizer quem somos. Nós temos que pregar a lei. Por quê?
Porque nós temos que dizer para as pessoas